Fala Frogers, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre, principalmente para quem quer começar no Yu-Gi-Oh! Ou para quem ainda é um pouco iniciante, ou já joga há algum tempo, mas está constantemente trocando de deck. A dica que eu vou trazer hoje para vocês é sobre as staples. Muita gente hoje, quando vai começar a jogar Yu-Gi-Oh! Ou até quando fica vendendo deck, acaba sempre pensando, por onde eu devo começar? Ou quem fica passando deck acaba passando deck muitas vezes com staples. O que são staples? Staples são cartas que você consegue usar em praticamente qualquer deck que você vai montar. Existem algumas exceções. Alguns decks normalmente, principalmente mais focados em stun, são decks que focam em não deixar o oponente jogar, decks de anti-meta, esse tipo de coisa. São decks que normalmente não rodam tanto essas staples, mas elas têm as próprias, como posso dizer, staples dentro delas, sabe? Então elas têm as suas staples, mas elas são um pouco variadas e são cartas que poderiam estar nessa lista também, porque você pode utilizá-las nesses decks mais do meta também, não tem nenhum problema. Sempre tem aí uma das coisas mágicas do Yu-Gi-Oh! É que você tem sempre muito espaço para você estar inventando coisas, né? Então assim, o que são normalmente essas cartas que vale a pena a gente ter? Eu acho que a principal carta quando a gente se fala em staple, principalmente depois de 2017, que foi o lançamento dela, Maximum Crisis, é a Ash Blossom. A Ash Blossom é uma carta que se hoje... Acho que os dois melhores exemplos aqui é a Ash Blossom e a Infinite Impermanence, que se hoje você pegar a maioria dos decks do formato, você vai ter elas. Seja nos deckzinhos mais baratos, seja nos decks mais caros. São cartas que você encontra elas em praticamente qualquer deck. Elas são cartas que têm uma utilidade muito grande, elas impedem o seu inimigo de jogar, elas são negates que você consegue dar da mão, por isso são chamadas de hand traps. Então assim, são cartas que são muito boas. Então são cartas que, por exemplo, se você está trocando de deck, você vai vender o core do seu deck e você vai manter elas, porque elas provavelmente vão ter utilidades no seu próximo deck. E no próximo. São cartas que estão jogando há 7 anos, 5 anos. O Pact Vader está jogando há tantos anos já. E dificilmente o The Crow também é uma carta extremamente antiga. E são cartas assim que dificilmente saem do jogo. Elas estão sempre ali aparecendo, estão sempre... Tem momentos... A Ash Impermanence é um pouco mais difícil de acontecer, mas nas outras acontece um pouco, porque ela tem seus momentos de altos e baixos durante o meta, principalmente cartas um pouco mais específicas, como Dimensional Barrier, que elas servem muito para quando o meta está polarizado em decks de um tipo de invocação, como por exemplo, hoje a gente tem Tempai, tem Branded, que são decks que dependem muito de um tipo de invocação para jogar, e ela está vendo muito jogo por conta disso, ou como ela machuca muito alguma engine que é usada nos decks. E aí tem momentos em que ela tá mais alta e tá mais baixo, mas mesmo assim vale a pena você ter elas guardadas para que você possa utilizar em um futuro deck, você tenha ela como opção. E lembrando também que você não precisa guardar elas pensando no meta que estão jogando no ICS, que estão jogando nos eventos grandes. Você pode guardar elas baseado na sua local. Por exemplo, se a sua local o pessoal gosta muito de usar Trap, cartas que impedem você de jogar, que ficam na área de Spell Trap Zone, Cosmic Cyclone, Lightning Storm, Pena da Arpia, que não está aqui, são ótimas opções que você pode manter no seu deck, na sua pasta, que elas sempre vão ter uma utilidade para você. Assim como você também, por exemplo, você tem um tipo de deck que você gosta mais de jogar, você gosta de jogar muito com um deck agro que não lida bem com o Spell Trap, elas são ótimas cartas também. Ou você sabe que a sua cidade tem muitos amiguinhos que gostam de fazer os combos malucão e passar com um campo extremamente gigante, uma Dark Ruler No More, por exemplo, também é uma ótima opção, e é uma carta que ela está extremamente barata. Então, hoje eu recomendo para quem começa a jogar Yu-Gi-Oh! Ou quem está sempre trocando de deck, sempre tentar manter essas cartas. Claro, tem muito mais cartas nisso aqui, o Igor tem uma lista infinita de staples, que são cartas que estão num preço considerável, na minha opinião. Quando eu jogava a Ash Blossom era 300, 250 reais quando eu comecei a jogar. A Impermanence também era 300, 350. Então, é claro que a gente tem muita staple que é muito cara, que de repente ela vale a pena vender por alguns momentos de mercado, como por exemplo o caso da Trust, da SP. Mas essas staples mais baratinhas, no geral, eu acredito que vale a pena você comprar elas e manter elas para você. Elas vão ver jogo em muitos decks. Elas são cartas que, como eu já falei, sempre vão ter uma utilidade em alguns momentos do meta, algumas mais, outras menos. E com elas você sempre vai ter uma parte já do seu deck montado e vai ter que se preocupar muito mais com o que é a engine do seu deck para funcionar. O que eu acho muito bom. E claro, a gente no Extra Deck também tem algumas staples.
Aqui eu trouxe alguns exemplos bem básicos, como Access Code, que é uma carta que hoje não está vendo tanto jogo, mas muito deck tem maneiras de acessar ele. E é um dos OTKs mais simples que tem de fazer, né, para você matar o oponente num turno só. A IP também é uma carta que muitos decks conseguem fazer e ela é extremamente forte. Unicórnio também, combinado com a IP, tipo, é a antiga IP, a versão de antiga IP e SP, mas também é um combo muito fortinho de se fazer. E tem várias outras, Apollo User é uma carta de staple de extra deck, que agora foi banida. A Konami tá tirando um pouco mais essas cartas, mas tipo, um exemplo muito bom são as Charmers, sabe? A Dark, a Rita principalmente, que são normalmente as cartas que tem mais jogo. Você consegue rodar elas para elas principalmente te ajudarem a acessar esse Access Code contra decks específicos. Então são cartas que vale muito a pena você ter uma lista de staples para você poder jogar e manter elas sempre ali, beleza? Beleza, mas pessoal da Frog, onde que compra essas cartas? Onde eu consigo encontrar? Gente, sabe onde vocês conseguem encontrar essas cartas? Lá no MyP, vocês têm uma diversidade gigante de lojas que vocês conseguem encontrar, muitas delas por um preço bem acessível, mas principalmente na The Jam Collection vocês têm elas, a maioria com uma raridade e um preço bem legal. Então passa lá para dar uma olhada e eu agradeço para todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Quem puder deixar aquele like e se inscrever no canal ajuda muito a gente, valeu e até a próxima. Fui!